Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 5 do Gestor de Frota. Estamos aqui com mais um podcast oferecido aqui pela Infleet. Se você ainda não me conhece, é porque provavelmente você não viu os outros episódios. Eu me chamo Mário Rocha, sou diretor de marketing na Infleet. E esse podcast do Gestor de Frota é uma iniciativa que veio da Infleet para o ecossistema inteiro da gestão de frota. E nós acreditamos que a gente precisa de temas de educação, de consciência para o nicho de gestão de frotas, porque só assim nós vamos conseguir trazer mais eficiência operacional, trazer menos impacto ambiental através de recursos e soluções tecnológicas que vêm surgindo. E se você ainda não está inscrito no canal, eu lhe convido a apertar aí o botão de inscreva-se, ativar o sininho e também deixe seu comentário aqui dizendo que tipo de conteúdo você gostaria de ver por aqui, porque nós estamos aqui para você e por vocês. Então, eu vou começar pedindo para que o pessoal que está aí presente se apresente. Eu estou aqui externamente, eu estou longe hoje, mas é só foi só um contratempo e no próximo já estarei novamente aí com vocês. Estou aqui com o Lucas Bastos. Fala um pouquinho, Lucas Bastos, se apresenta aí para a gente. Você já esteve aqui, né? Pois é, Mário. Então, um grande prazer estar aqui com você de novo. Realmente é uma iniciativa muito bacana que a gente tem feito, tem buscado gerar esse tipo de conteúdo, buscar essa conscientização, essa educação na área de gestão de frotas, que é uma área que tem tanto impacto na nossa vida, no nosso dia a dia, e a gente tem muito orgulho, né, de trazer essa iniciativa aqui para o nosso cenário nacional como um todo. Então, eu sou o Lucas, né? Espero que a gente possa bater um papo legal aqui hoje. Com certeza. E queria agora apresentar um velho de guerra aí que está com a gente aí nos últimos episódios, batendo continência e sendo frequente aqui conosco, que é o Vitor Reis. E aí, Vitor, Opa, tudo bem? tudo jóia, Mário? Beleza? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, tá? Já estou aqui, membro quase integral, né, do podcast, mas é uma felicidade estar voltando, né, para estar conversando com gestores e gestoras de frotas do Brasil, né, estar discutindo temas relevantes para a melhoria dos processos, como você falou, para a otimização, para que todo mundo tenha resultados positivos nas suas operações. Muito obrigado, Vitor, pela presença. E temos aqui uma figura ilustre que é a primeira vez estreando aqui no nosso podcast, que é Marley. Quem não sabe quem é Marley, gente? Marley é meu braço direito aqui no marketing da Infleet. E junto comigo ele está aí nos bastidores executando essa missão que é trazer conteúdo de qualidade para o mundo da gestão de frotas, né? Então eu queria que ele se apresentasse um pouco. Conta aí, Marley, quem é você e seja bem-vindo. Bom, pessoal, é um prazer. Meu nome é Marley, né? Como o Mário falou, eu faço parte do time de marketing, sou coordenador aqui da Infleet. É a primeira vez que eu estou participando aqui efetivamente do podcast, né? Com vocês aqui na mesa, batendo um papo. Eu sempre trabalho ali mais na parte de trás, né? Aqui do conteúdo que a gente traz. E hoje vou tentar ajudar vocês nesse bate-papo de hoje. Muito bom, Marley. Que bom ter vocês aqui, gente. E eu gostaria de começar hoje falando com o Lucas. A gente vai trazer um tema que é a importância da utilização de sistemas de gestão de frotas eficientes aí para o dia a dia do gestor, trazendo um pouco de funcionalidades, né? Eu gostaria de dizer que isso daqui não é sobre Infleet, embora nós sejamos um sistema de gestão de frotas, um software online, mas a gente acredita que independente do que você usa no seu dia a dia, a importância de uma tecnologia de ponta para trazer eficiência para a sua operação é de extrema importância. Inclusive, gostaria que o Lucas falasse um pouco o que um diretor de produto faz, porque a gente já falou um pouco em algum episódio anterior, mas acho importante saber da sua fala, Lucas, o que é que você... Qual é a sua missão na sua função hoje dentro da Infleet como diretor de produto? Perfeito. Então, Mário, a principal missão assim que eu tenho, que eu olho, que a gente tem que buscar hoje na empresa, né, como a Infleet, como um diretor de produto, não só eu, mas qualquer diretor de produto que venha a eventualmente exercer essa função, é garantir que nós entregamos aos nossos clientes as funcionalidades, a gente resolve os problemas corretos, os problemas que agregam o maior valor possível àquele mercado que a gente está se propondo a empreender, certo? Então, eu falo sempre, né, pro time que
nós temos que mitigar riscos, sempre, para tudo. E aí, o principal risco que eu viso mitigar na empresa hoje é o risco de valor, né? Pô, será que... Por que aquele cliente deixaria de usar uma solução para passar a usar a Infleet? Né? Porque aquela funcionalidade específica ela é mais importante que uma outra. Então, o papel do diretor de produto criar esses racionais e alinhar todo o time para que a gente vá em uma direção a mitigar esse risco de valor. Tá? Então, outros membros do time mitigam outros tipos de risco que a gente pode falar eventualmente, mas eu diria que a principal função seria mitigar o risco relacionado a valor para os clientes. Ô, Lucas, deixa eu só aproveitar aqui, Mário, o gancho. Como é que vocês fazem hoje lá no time para identificar, né, esses valores? Tem algum processo, alguma forma que vocês utilizam para isso? Sim, sim. Então, a principal forma de você tem de mitigar esse risco de valor é, de fato, você acompanhar o cliente, estar perto do cliente. Né? Isso é o que a gente faz no dia a dia, né? Eu e você, a gente está lado a lado sempre. E o processo em si, você tem através da utilização de algumas ferramentas. Né? Por exemplo, você pode fazer visitas técnicas. Então, as visitas em campo, né, você acaba tendo muito insight. Então, a gente tem esse processo regular lá na empresa, que a gente vai visitar os clientes, está sempre conversando. Né? Você pode, por exemplo, fazer uma pesquisa de mercado. Não deixa de ser um tipo de ferramenta também para poder mitigar esse risco. Você pode fazer, inclusive, testes de usabilidade, para entender como uma solução funciona na cabeça daquele gestor de frota em comparação com outra. E aí você vai modelando essa solução de forma a mitigar esse risco. Né? Então, são inputs de diversas formas, tanto de visitas, quanto de pesquisa de mercado, quanto atividades internas, do próprio time. O próprio time de suporte dá muito input também para a gente entender como é que está sendo feito. Então, no geral, é dessa forma. Muito bom, Lucas. E eu gostaria de ponderar aqui com vocês o seguinte: muitos dos gestores que estão nos assistindo sequer têm algum sistema, né? A gente falou um pouco da Infleet, existem outros sistemas de mercado, mas como é que esses gestores atualmente, quando você iniciou na Infleet alguns anos atrás, o que é que você via e ainda vê, né? Porque a gente sabe que isso ainda existe, a gestão de frota do gestor de frota comum brasileiro? Uhum. Então, varia bastante, né? Você pode ter aí maturidades diferentes para gestores de frota diferentes, com tamanho de frota diferente, com mercados diferentes. Então, é bem variado assim esse cenário, né? Essa dinâmica do mercado. Mas a gente pode citar exemplos aqui, né? Para ficar mais fácil de ilustrar. Por exemplo, uma frota que tem aí seus 10 veículos, que está no setor de distribuição de alimentos, né? Ela vai ter problemas específicos. E o gestor médio, né? O gestor de frota médio aqui no Brasil, você tem alguns comportamentos padrão que esse avatar, né, que essa persona vai executar no seu dia a dia. Por exemplo, uma frota geralmente, tá? Não estou dizendo que isso é regra de forma nenhuma. Claro que existem maturidades diferentes, como eu falei, mas via de regra, um gestor que possui em média seus 10 veículos, a primeira preocupação que ele tem é saber de fato onde os veículos deles estão, né? Porque esses veículos eles custam bastante, né? Eles vão estar na faixa de 180 mil, 250 mil reais. Um caminhão leve, né, ali, um caminhão médio para poder fazer as entregas. E a perda desse caminhão, eventualmente, o roubo de uma carga, tem um impacto muito grande na operação. Então, a primeira preocupação desse gestor é, de fato, saber onde os veículos estão e se eles vão ser capazes, não estão aptos ali a realizar as entregas do dia. Lembrando que o veículo, para uma operação de frota dessa, é uma ferramenta, né? Não é um fim. Uma operação de distribuição o veículo em si é uma ferramenta para gerar lucro. Então você tem ali naquela organização essas ferramentas que vão te habilitar, né? São ativos para você gerar lucro para a empresa. Então, daí você tira, né, a principal preocupação que esse gestor tem, muitas vezes, que é saber onde é que esses veículos estão, porque sem eles eu não consigo executar a minha função, que é garantir que a empresa gere lucro. Né? Então, como é que eles fazem isso atualmente? Assim, a maioria, né? Porque a gente sabe que nós temos uma frota leve aí de mais de 10 milhões de veículos e temos muito menos de 10%
de veículos monitorados com telemetria e qualquer tipo de tecnologia, enfim, instalada, Uhum. né, para esse controle. Eles fazem como? Eles ligam, mandam mensagem de texto? Como é que funciona isso aí para a maioria dos gestores atualmente? Hoje a gente vê um cenário bem assim mesmo, né? A comunicação por WhatsApp, né? Que ali, pô, tem seus problemas, né? Você realmente tem que ficar ligando o tempo todo, você não tem aquela gestão proativa, né? Você acaba sendo bastante reativo, porque, de fato, você espera o problema acontecer para ir entrar em contato com o motorista, e aí o motorista não atende, aí não tem sinal na região, aí você tem aquele impasse, né? Então, de fato, um sistema de telemetria, de monitoramento, especificamente nesse cenário, né, ajuda bastante, porque vai te permitir tomar ações mais proativas, né? Você saber antecipar os problemas antes que eles aconteçam. Então, isso especificamente para a parte de telemetria e monitoramento, tá? Mas lembrando que a parte de gestão de frotas engloba muito mais parâmetros e questões que a gente vai abordar aqui ao longo do episódio. Perfeito. E aí eu trago aí, jogo a bola aí para Vitor, né? Para que ele fale um pouco como é que ele vê esse cenário, já que ele está aí à frente da operação, do sucesso do cliente. Esses gestores atualmente usam basicamente planilha, né? Planilha de Excel. Isso. Infelizmente, né, eu diria, eles usam ainda bastante planilha, porque, como o Lucas falou, né, é preciso fazer um recorte. Quando a gente vai falar, não dá para ser tão generalista e dizer o gestor, a gestora apenas, mas pensando, né, no que num Pareto, vamos dizer assim, né, quem são esses 80% da maior parte dos gestores, são gestores de frotas pequenas e médias, né, então ali entre seus 10 veículos, 20, 30 veículos, e esse público ainda adere muito ainda ao uso de planilhas, e primeiro porque a planilha é fácil, né, então por mais que o Excel ainda seja uma ferramenta que não é nem dominada por todos, mas basicamente vem em muitos computadores e ele consegue abrir ali e facilmente manipular os dados. Mas é algo que gera uma imprecisão grande, certo? Você tem uma dificuldade de manter dados históricos, você tem uma dificuldade grande de conseguir identificar desvios, certo? Existem até empresas que investem em fazer planilhas robustas, mas você fica limitado, por exemplo, a um computador, a você manter o seu controle todo dentro de um computador, que se essa planilha corrompe, se acontece alguma coisa ali, tudo acaba sendo inviabilizado. Então, como o Lucas falou bem, né, acontece uma busca frequente a soluções de monitoramento que a gente entende que são muito importantes, mas esse é um público que ainda carece muito quando a gente fala sobre gestão. Então, se a gente for querer abrir um pouquinho mais a conversa e perguntar para esses gestores e gestoras como é que vocês fazem a gestão dos seus combustíveis, das suas manutenções, se a gente quiser dar um zoom nas manutenções, né, como é que você gere os seus pneus, enfim, a gente vai perceber, né, que sistematicamente existe uma falha aí, né? Então, esse é um pouquinho desse retrato que a gente tem. Até que queria complementar, Mário, desculpa. Não, pode falar. Que assim, um dos primeiros passos, né, como o Vitor falou, para a gente ter uma gestão de fato de frota e ter uma operação mais completa, é de fato você saber que você precisa centralizar as informações num lugar, né, de cara. Por exemplo, você vai contratar um sistema hoje, você precisa garantir, assim, parece básico, mas muita gente não faz, ainda mais quando a frota é maior. Você precisa garantir que todos os seus veículos estão no sistema, né? E todos os seus motoristas também estão no sistema. Se você não tem uma base de dados homogênea e fidedigna com a realidade, já a partir daí você já vai começar a basear seus dados basear suas decisões em dados errados, né? Então, o primeiro passo, assim, de fato, você ter essa gestão completa é você garantir que você consegue ter informações organizadas em um lugar só, né? Se alguém te pedir, qual é o documento do carro tal, tá aqui, né? Qual é o motorista tal, ele tá com o CNH para vencer e tal, não sei, tá aqui, esse CNH, confere. Enfim, você começa a ter essas informações rápidas e que te adiantam muito tempo no dia a dia. Pode achar que não, mas ajuda bastante, tá? Esse só teve esse insight assim, para falar, assim, porque é bem importante. E, inclusive, Luquinhas, saiu uma pesquisa recentemente, né, que além da questão de custo de combustível, de mão de obra qualificada, um dos maiores 5 desafios, né, do ano de 2021 para 2022 foi justamente ter uma integração de base de dados diferente.
Então, de fato, isso é uma questão muito importante que os gestores de frotas, né, já entendem, já estou começando a entender que é de suma importância, né? E que, de fato, isso deve ser uma tendência para crescer no mercado. E é também até fazer um adendo que o que o Vitão falou sobre planilhas, né, gestão em planilhas. É muito comum, né? Eu ouço diariamente, né, informações de dores de pessoas que vêm interessadas, né, de gestores de frotas. E é muito comum ter empresas com uma frota, né, de 200 veículos, 100 veículos, 50, 30, que ainda utilizam planilhas para fazer a gestão de frotas. Né? E às vezes nem usa rastreamento ainda. Né? E nesse contexto que você falou de 100, 200 veículos, fica ainda mais difícil você centralizar as informações, porque, vamos lá, você com 200 veículos, cara, muitas vezes você tem sistemas diferentes. Sim. Né? Você contratou um sistema aqui, aí depois um outro sistema estava com preço mais barato, você acabou colocando, aí depois pegou outro, porque outra unidade, né, outra pessoa entrou na empresa e já estava acostumada com outro sistema. Quando você tem ali, você tem 4, 5 sistemas que, cara, como é que eu vou juntar aqui as informações e tal? E aí de cara... Haja aba aberta, né? Haja aba aberta, e aí de cara você, assim, informações básicas, né, como essa que a gente estava falando aqui, bem primordiais, você não consegue extrair, né? Isso é um problema que não é fácil, né? Mas existem soluções, né? Existe solução. E aí eu puxando o gancho, eu adorei aí, Marley, a sua ponderação, porque dado de mercado é muito importante. E, inclusive, a gente que o primeiro passo, normalmente, do gestor de frota que inicia aí a buscar soluções tecnológicas é o monitoramento, é o rastreamento, na verdade. Só que a gente tem hoje no mercado, assim como em Fleet, algumas outras soluções, né? Óbvio que eu vou puxar minha sardinha, a brasa para minha sardinha aqui, que é em Fleet. Mas, de fato, o objetivo aqui é trazer a consciência do gestor de frota sobre a importância, seja da Infleet ou de qualquer outro sistema de gestão de frota, a importância de um sistema que seja amplo na gestão, né? Porque, como o Lucas falou, às vezes a pessoa tem alguma solução voltada a abastecimento, um cartão de abastecimento, um monitoramento de outra empresa e acaba não tendo essa centralização dos dados. Então, Lucas, finalmente, vamos resumir aqui. O que é um sistema de gestão de frota e melhor ainda, como é que esse gestor pode identificar qual o sistema que ele deve contratar? O que é que um sistema de gestão de frota deve ter para que você considere ele um bom sistema, na sua opinião? Legal. Então, vamos lá. De novo, pode ficar até chato, né? Porque depende. Nem todo... Assim, se você só tem martelo, então todo problema para você vai ser prego, né? Tem essa frase assim, mas não é isso que resolve de fato, né? Então, o primeiro passo é você identificar qual é o seu maior problema hoje na gestão de frotas. Né? Então, vamos lá, se você tem uma frota de até 20 veículos, 15 veículos, você vai ter determinados tipos de problema. Se você passou aí de seus 20, 50, 60, você vai mudar o seu referencial. Passou de 60, 100, 150 veículos, vai mudando cada vez mais. Então, os seus desafios vão ficando diferentes. Então, é difícil, Mário, você colocar assim, o que é que o sistema de gestão de frota tem que ter para ser o melhor. Porque se você for nessa linha, o ideal é que tenha tudo, cara. Né? Assim, você tenha a capacidade de fazer tudo. Porque, vamos lá, ninguém quer ficar usando vários sistemas. Né? Ninguém quer ficar entrando em vários lugares e tal. Você quer saber o que fazer ali em um lugar só. E, de novo, centralizar essas informações porque vai te ajudar a tomar a decisão mais rápido. Mas, de novo, aí na minha opinião agora, o que eu, como gestor de frota, fosse gestor de frota, né, o que é que eu buscaria no sistema? Primeiro passo, cara, um sistema confiável de telemetria. Cara, pela telemetria, você consegue identificar muitos padrões prejudiciais na operação ali daquela frota. Então, eu iria procurar o sistema mais confiável de mercado para a telemetria, possivelmente com câmeras, dependendo do orçamento, enfim. Né? Depois, o segundo passo seria a gente atacar um dos maiores custos, né, da gestão de frota, assim, o maior custo, que é a parte de combustíveis. Então, a gente precisa ter um sistema confiável de controle de combustível. Aí lembrando de novo, pode ser que numa frota menor, numa empresa menor, você não tenha budget, não tenha orçamento para um sistema mais completo e tal, mas enfim. Estou falando aqui do mundo ideal, né? Claro. Opa, desculpa aqui. E até porque eu acho que é uma questão de matemática, né? Por exemplo, nós temos aí alguns cases de sucesso aqui na Infleet, inclusive, acho que Vitor pode até falar um pouquinho sobre isso, já que você mencionou a questão do controle de combustível, né?
Nós temos cases aqui de redução de 25% em custo. Imagina que você gaste, por mais que você gaste, vamos lá, 100 mil reais, a gente está falando de 25 mil reais em economia, né, Vitor? Isso. Agora é bem legal você ter trazido isso, Mário, e isso dialoga muito também com o que o Lucas acabou de falar, né? Eu acredito que a gente consegue, casos como esse, tá até para sair, né? Um spoiler já, de uma redução em torno de 25%, mas muito associado também à telemetria. A gente não tá só entregando, né, uma plataforma para você colocar lá os seus custos de abastecimento. A gente está dando para o gestor a informação de quanto ele está gastando e também de quem está gastando. Então você sabe onde agir, né? E aí isso vem num conjunto, vem da análise, vem das conversas que esse gestor vai ter com a equipe dele. A gente sabe que nesse case que está sendo escrito existiram essas conversas, né? Existiu esse momento para você dar os feedbacks e aí só assim que a gente consegue redução. Você falou, você trouxe isso daí, me lembrei agora que a gente também está trabalhando aí no outro case por parte de multas, que também a partir dessa identificação, né, agora que você consegue dizer quem é o condutor que está causando aqueles eventos excessivos, a gente está conseguindo chegar a perto de 60% de redução em custos de multas, porque agora quem está dirigindo, ele sabe, olha, eu sei que eu estou sendo visto aqui, né? Eu não tenho só o controle das multas lá no meu sistema para eu saber quanto eu estou pagando, né? Isso é legal, é bacana, né? Infelizmente tem muita empresa que arquiva isso na gaveta. Nunca mais consulta. Exato, nunca mais vai saber, não tira inteligência disso, você não sabe se tem 2 ou 3 motoristas que estão sendo responsáveis ali pela maior parte das suas multas, mas quando você junta esses dois mundos, né, quando você junta a telemetria com essa gestão, aí você potencializa, né, a sua tomada de decisão a 1000. Cara, isso que você falou é assim, muito importante, porque quando você tem necessidade de lançar os dados manualmente e tal, cara, é difícil, né? Muitas vezes você tem que ter uma pessoa ali e tal, então é inegável o benefício de você ter um sistema integrado, cara, que busque as informações automáticas nos lugares, que faça esse cálculo assim, de forma que você não precise fazer o trabalho, ele chega para você, né? Então, a gente precisa falar isso, assim, claro, é quase que imprescindível a gente ter um sistema de abastecimentos integrados, né? Você utilizar a parte de cartão de combustível ajuda bastante para você calcular automaticamente aquelas autonomias do veículo, você poder saber, eventualmente, depois, seu custo por km, né? Então, para algumas operações até dificulta um pouco essa dinâmica, porque muitas operações têm tanque interno, né? Sim. E aí, tanque interno, você não utiliza o cartão. Tem gente que até consegue utilizar, enfim, mas... Uma gambiarra, faz uma gambiarra. Faz uma gambiarra com cartão e tal, abastece ali, enfim, mas não é o correto, né? E você tem outras soluções de telemetria para isso, né? Porque, inclusive, a gente tem integrações, a CTF, por exemplo, ou então a CTA Smart, enfim. Você tem, mas são soluções mais caras e que aí, de novo, vai depender do tamanho da frota e do seu budget, do seu orçamento ali para aquele período, né? Mas, de antemão, o benefício é inegável de você ter informação automática e calculada para você, sem você precisar ter o esforço, né, de ficar calculando, gerando planilha muitas vezes e tal. Enfim. Sim, e essa automatização... E aí né? entra... Essa automatização, ela remete muito à questão do tamanho, né, do time que mexe com a gestão de frotas, né? Normalmente ela é muito enxuta. Então a gente vê aí muitas empresas que têm um time, né, de gestão de frotas, até 4 colaboradores, né? Ali, assim, quase metade, né, dos times são compostos, né, por 4 colaboradores no máximo. Então a gente vai vendo que cada vez mais a necessidade de automatização dessas informações é boa, porque aí você já começa a direcionar a sua energia, né, para outros tipos de ações, né, a análise de dados, a otimização de processos e diversas outras atividades, né, que vão ajudar na eficiência operacional e na redução de custos também. Exato. Eu gosto de sempre falar que essa é a grande diferença entre o smart work e o hard work. Em bom português, trabalho burro e trabalho duro. O trabalho duro não quer dizer que você tem que ficar o dia todo planilhando. Cara, se você planilha e não analisa depois, isso não adiantou de nada, você só perdeu tempo. E eu acredito que todas essas soluções que um sistema de gestão de frotas traz, inclusive a Infleet, né, ela permite que o gestor diminua seu trabalho braçal, digamos assim, o trabalho, digamos ali, o hard work,
e traga mais inteligência, como vocês falaram. E aí eu vou trazer um ponto sobre controle de multas, né, que é um tema até interessante dentro do nosso sistema de gestão, é algo que nós implementamos com mais eficiência recentemente, e queria que você falasse um pouco, Lucas. E antes de passar a palavra para você, quero dizer aí para os motoristas que nos assistem que o sistema de gestão de frota ele não é inimigo do motorista, ele é amigo do bom motorista. Porque nós vemos aqui, por exemplo, no marketing, que a gente faz obviamente, a divulgação do nosso sistema, e a gente recebe algumas mensagens até indelicadas e desaforadas de motoristas, porque eles acham que nós estamos contra ele. E, na verdade, não. Se você é motorista ou se você está aí assistindo e tem outros motoristas também no seu time que você possa passar essa informação, a controle de multas, assim como o nosso ranking de motoristas que tem no sistema, ele serve para identificar os bons. Então, cara, você não tem que ter medo, você não tem que ter receio. O motorista bom, ele vai querer melhorar, né? Então, se você, gestor de frota, tem um cara que ele está achando ruim porque ele não quer melhorar, é justamente para isso que a gente está aqui. Justamente para isso que o sistema de gestão vai te ajudar a identificar quem é o motorista que está com a empresa e está contra a empresa, né? E aí, o controle de multas, eu queria que você falasse um pouquinho mais a fundo dentro da funcionalidade mesmo, Lucas. E como é que funciona aí de maneira simples para que o nosso ouvinte possa saber aí. Então, a parte de multas, é importante dizer assim que no final, o interesse principal é que a gente possa compor o custo total da posse daquele veículo, né? Porque a multa, entrando como uma despesa ali na empresa, ela é um componente ali que compõe os custos do veículo. Então, esse veículo vai ter o custo ali de combustível, manutenção, o próprio valor, a depreciação, e a multa entra como se fosse um componente desse custo total da posse, né? E lembrando que assim, esse custo total da posse é um valor, né, que conforme o passar do tempo vai deixando de valer a pena você ter esse veículo, porque de fato o custo dele aumenta e comumente você faz um cálculo hoje da idade da frota, né? Você pelo ano do caminhão, você tem estimativas, você tem estudos que estimam quando você deve trocá-lo, né? Mas de fato não é aquele custo real que você tem ali. E é um desafio para o gestor de frota você ter esse custo real do carro, porque vai te permitir aproveitar o carro por mais tempo, caso você tenha essa decisão embasada, tá? Então, a parte de multas ele é um módulo, né? É uma parte do sistema que tem o objetivo de você registrar todas essas multas que ocorreram na operação ali com os motoristas. Então, o principal ponto é você saber onde essa multa ocorreu, né? Essa multa que chegou. Então, no fluxo do cadastro dessa multa em si, ela vai chegar. Primeiro, você não vai saber, eventualmente, quem foi que estava dirigindo aquele veículo naquele momento, né? Então, o primeiro passo é você identificar quem estava dirigindo o veículo naquele momento. E aí você vai responsabilizar aquela pessoa, tá? E aí, uma vez que você cadastrou, você automaticamente vai ser computados ali pontos para aquele motorista, você vai poder registrar o pagamento, se você pagar com desconto, né? Porque você tem até 30 dias para poder declarar, né? Declarar quem era o motorista ali e tal, e também depois fazer o pagamento da multa também. Então, muitas vezes você pode perder esse prazo, né? É difícil, às vezes, você com a frota com 40, 50 veículos, cara, chega uma série de multas lá, se você não for ágil, né, na sua gestão, não tiver ali um sistema com informações centralizadas, né, para poder identificar onde isso ocorreu, possivelmente você pode perder esse prazo, e aí, é 20% de custo a mais que você vai ter ali para aquela multa. E aí vai juntando isso no tempo, quanto vai dar. Né? Então, o segundo passo é você identificar a pessoa e aí efetuar esse pagamento de fato, né? Uma vez que você efetua o pagamento, essa multa passa para uma outra aba no sistema que vai ser computada ali junto com a parte de custos totais, né? E aí esse custo total vai te ajudar de novo, né? Voltando àquele primeiro ponto, a identificar quando você deve trocar esse veículo, né? Se esse veículo está bom ou está ruim. Perfeito. E aí a gente também falou um pouco sobre a parte de controle de combustível, né? E, sobretudo, nesse momento que a gente está vivendo agora, né? A gente teve aí fomos afetados diretamente com a guerra da Ucrânia.
Estamos tendo aí sucessivos aumentos de preço, já não é possível negociar preços na bomba, né, como se fala, e eu gosto muito de falar sobre isso, principalmente por causa desse momento que estamos vivendo, que eu acho que é um dos custos mais impactantes na gestão. Como é que a gente, hoje, dentro do sistema de gestão de frota, falando da Infleet propriamente, né, como é que esse controle é feito? A gente já falou que existem integrações, que, por exemplo, cartões de abastecimento, que são lançados automaticamente lá no nosso sistema, mas de que maneira, além desse lançamento, o gestor pode analisar e tomar uma decisão rápida, por exemplo? Entendi. Então, você falou muito bem, né? A melhor forma de você controlar os abastecimentos hoje numa gestão, de uma política eficiente de gestão de frotas, é através de integrações. Fato. Porque, por N motivos que a gente falou aqui anteriormente. A gente consegue capturar essas informações de forma automática, né? Seja da bomba, diretamente da bomba de um tanque interno, que esse cliente pode ter, ou até de postos parceiros, que têm integrações aí com esses sistemas, né? Então, a forma mais eficiente, com certeza, é através de integrações. Você vai poupar pessoal, você vai gastar o seu tempo muito mais em análise desses dados de fato, do que necessariamente lançando essa informação. Agora, o lançamento manual é descartado totalmente? Não. Porque pode ser que a informação tenha sido lançada errada, né? Quantos problemas aqui, o gestor de frotas, você que está me assistindo, com certeza, eu tenho certeza que você já resolveu esse problema. Lançamento errado de odômetro. Seja por parte do bombeiro, do seu tanque interno, ou seja por parte do motorista ali que está fazendo aquele lançamento na hora, né, com aquele parceiro. Então, é uma atividade cotidiana você precisar corrigir esses odômetros, né? Então, um lançamento manual é útil também, sim. Né? Não deve ser a maior quantidade, né, de lançamentos que você faz, mas eventualmente você precisa corrigir algum valor ou outro, e aí você tem que ser capaz, né, de editar manualmente também aqueles valores. Perfeito. E sobre controle de combustível, nós já falamos aqui, não me recordo o episódio, mas se alguém lembrar aí, Marley, qual foi o episódio que nós falamos sobre isso, né, em relação à ociosidade, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa acha que é só a redução, né, do custo do quilômetro rodado, né, do custo por quilômetro rodado, mas às vezes tem ali a ociosidade do motor, né, Vitor? Sim, E a gente sim. falou sobre isso, que o gestor nem tá presente para essa informação, para a importância de analisar isso, e a gente já conseguiu, como por exemplo, a TAC, uma empresa que nós temos um case de sucesso, que só através entre outras coisas, mas principalmente a ociosidade do motor, a gente conseguiu aí 9% de redução. Exato. Né? É bem legal, Mário, assim, porque a gestão de frotas, né, ela é uma tarefa totalmente multidisciplinar, né? A gente está olhando para vários lados diferentes. E aí, se eu foco só no combustível, né, no abastecimento, eu vou conseguir reduzir. Se eu foco em multas, eu também vou. Mas o bacana do que a gente está conversando aqui é que a gente está falando de sistemas de gestão, né? Então, isso que você falou aí, por exemplo, teve um sucesso muito grande para uma empresa, né, que foi essa do case, e focando em uma área muito específica. Mas essa mesma empresa, claro, se eu olhar assim, não, vamos focar aqui também, certo? Em excesso de velocidade, que não só geram multas, mas também geram consumos excessivos. Vamos focar aqui nas nossas manutenções. Então, o que eu estou querendo dizer com isso a gente está falando aqui, né? Está tendo uma conversa ampla o suficiente para entender que a gestão ela é grande. E aí a gente precisa ter um sistema que consiga abraçar o máximo possível, né, esses elementos da gestão, que aí vai incluir, como a gente já falou aqui, abastecimentos, multas, manutenções, certo? A própria telemetria, o modo de direção, e aí toda essa grande área, o planejamento, né, dessas suas rotas, tudo isso junto, aí você consegue potencializar as reduções na frota de forma gigantesca. E Com não só certeza. reduções, né, Vitor, mas também você garantir que aquele veículo vai estar disponível Sim. para a operação da empresa. Acho que é bem importante a gente falar, deixar claro assim, que o papel do gestor de frota, de forma bem geral, se fosse resumir assim, é garantir que os veículos estejam disponíveis para a operação da empresa. Porque é através do veículo que aquela empresa vai conseguir lucrar. Né? O objetivo final é esse. E aí, só Perfeito. ressaltando qual era o episódio, né, dessa questão que Vitão acabou de falar, é o episódio número 2, tá? Então a gente vai botar aí para vocês verem.
Então é só lá conferir que o episódio tá bem legal também. Mas só confere depois, porque ainda tem muito tema bom aqui. E aí eu gostaria de aproveitar que Vitor falou um pouco sobre a parte de controle de manutenção, que é uma outra vertical que um bom sistema de gestão de frota tem, assim como nós temos na Infleet também. E qual a importância, Lucas, desse controle de manutenção? A gente sabe que, além de diminuir o tempo gasto, né, com inserção de dados ou busca, porque às vezes não é nem inserir o dado, às vezes o cara insere o dado também no sistema da Infleet, por exemplo, mas a questão é analisar com clareza os dados junto a outros dados, né? E só para, antes de passar a palavra para você, é importante ficar claro que a gente está falando, pessoal, de uma tecnologia muito nova. A tecnologia para a gestão de frota é algo novo, não só no Brasil, mas como no mundo. Então, óbvio que nenhum sistema hoje é totalmente completo, ele está sempre em busca da melhoria contínua. Por quê? Porque tudo é feito do zero, e aí Lucas ele pode falar com propriedade, não tem... para que as pessoas entendam, cara, não é pegar uma coisa que você viu na internet e jogar ali, tem que ser desenvolvido do zero, né, com um time de dev muito bem capacitado, evitar problemas, tem que ser um sistema que não traga ruídos ali no dia a dia para o gestor que está utilizando, né? Então é importante ressaltar isso. Nenhum sistema vai estar completo, porque a gestão de frota, como o Vitor falou, é gigantesca. Tem vários pontos de atenção. Mas eu acho que aqui a gente está trazendo pontos que são muito importantes, né? E justamente por isso que a Infleet começou por esses pontos e vem desenvolvendo cada dia mais outros verticais para auxiliar no dia a dia. E aí eu passo a bola para Lucas falar um pouco do controle de manutenção, seja da Infleet ou de qualquer outro software, né? A importância dele, né? Como é que você chega lá, Lucas, e olha aquele dado, dá um exemplo de como o gestor pode pegar um dado da manutenção para trazer uma melhoria no dia a dia. Não, perfeito. Então, em relação ao controle de manutenções, a gente gosta de definir assim que, cara, o sistema mais simples possível deve ser capaz de fazer duas coisas, tá? Ele deve ser capaz de te mostrar o que é que foi feito no tempo nos seus veículos, né, para que ninguém possa dizer alguma coisa que você, na verdade, já fez e que tem que fazer de novo, sabe? Enfim, ninguém possa te passar a perna, vai. Então, você precisa garantir que esse sistema mostre de forma organizada tudo que você já fez naquela frota. E outro passo é você precisa te dizer o que você deve fazer depois. Né? Então, essas duas coisas. Você precisa ser lembrado do que você tem que fazer, você precisa saber do que você já fez. E a partir daí, a gente consegue ter uma gestão minimamente eficiente. Claro que, se você quiser aprofundar na gestão de manutenções, você tem uma literatura super vasta que pode ser utilizada na gestão. Você vai calcular ali MTBF, MTTR, dos veículos e toda essa parte que vai compor uma gestão de manutenções muito completa. Tá? Mas de antemão, se você for capaz de saber o que é que você tem que fazer nos próximos 3-6 meses e o que é que você já fez no último ano, posso te garantir que você já está na frente de muita gente. Boa, muito bom. E aí, Vitor, eu queria que você trouxesse algum exemplo que você vê aí no seu dia a dia de alguém que reduziu não só custo, mas que teve uma melhoria operacional, né? O próprio gestor de frota melhorou, porque a gente fala muito de custo, gente, mas também tem um ponto importante. Cara, o gestor de frota, ele tem uma vida estressante, a gente sabe disso. A vida dele, principalmente por conta do excesso de dados que tem que ser manipulado, gerenciado de forma manual, é um dia a dia estressante. O cara tá ali o tempo todo no celular, principalmente quando não tem um sistema eficiente. Ele tá o tempo todo procurando seus veículos, está ali o tempo todo planilhando, e na hora de fazer o trabalho estratégico, de dizer assim, peraí, vamos analisar os dados para ver aqui onde podemos melhorar. Então, sob esse ponto de vista, Vitor, você tem algum exemplo que possa trazer aí para a gente na manutenção? Perfeito, Mário. É bem bacana falar disso, porque assim, na manutenção, eu entendo, e você está bem correto falar que sempre trazer para custos não é nem o ideal, né? Às vezes a gente tem um outro custo que é muito mais relevante, que é tempo, né? Então a gente tem feedbacks aí de clientes que estão muito felizes, né, utilizando, porque você consegue reduzir aí até 2 horas do seu dia,
né? 2 horas que você ia passar ali, talvez, olhando para uma planilha no Excel, porque agora você automatizou esse processo, né? Você digitalizou esse processo de uma maneira integrada. Então, assim, o que eu falaria, né, nesse ponto aqui da manutenção é que a gente hoje não temos um case ainda pronto, né, para falar de manutenção, mas o que a gente já tem colhido de feedbacks de nossos clientes é que a gente consegue aí reduções significativas em termos de tempo. Tá chegando aí até próximo de 2 horas, o que, se a gente for calcular, também é custo, certo? Também Com é certeza. hora de gestor, né, que é uma hora cara e merecidamente cara, né, que são pessoas que trabalham bastante e trazem retorno para a empresa, que eu estou economizando. Mas mais do que apenas uma análise fria de custos, a gente está poupando, né, hora e direcionando melhor essa hora para o que tem realmente valor. Perfeito. Que pode até ser o bem-estar do próprio gestor de frota, que no dia a dia está ali assoberbado, chega à tarde em casa, não tem tempo para sua família, não tem tempo para um lazer, uma distração, porque está ali afundado em tantas planilhas, em tantas coisas que ele tem que fazer no dia a dia. Eu gosto sempre de trazer isso à baila. Inclusive, tem um episódio aqui que eu acredito que seja o 3 ou 4, o Marley vai checar aí para a gente, que a gente trouxe Robson, um gestor de frota aí com bastante know-how de campo de batalha, e ele fala um pouco sobre o quartinho dos fundos, né? Que o gestor de frota, ele normalmente, ele não tem, isso está mudando, graças a Deus, mas ele era um cara que não era enxergado como uma peça fundamental, que de fato é, né? E eu acho que isso tudo implica na qualidade final. Se o seu gestor, se você é gestor e está com uma qualidade de trabalho melhor, certamente seu desempenho vai ser melhor, né? Não tenho dúvida disso. Com Bom, certeza. e para finalizar esse episódio, a gente falou um pouco sobre as integrações e eu acho importante a gente destacar aqui a importância de você não precisar estar ali em 10 abas, como a gente mencionou mais cedo, né? E eu queria ouvir de Lucas como é que vocês, não é nem decidem, mas como vocês enxergam as integrações em cada uma das verticais e qual o processo para a gente integrar com outras empresas que de repente o gestor usa uma que ele entra lá no nosso site, inflit.com.br, e não vê essa integração, temos diversas já, mas qual é o processo de decisão para saber se é possível integrar ou não com aquele outro software específico que já existe ali na operação do gestor? Legal. Então, hoje o momento do mercado assim, em relação a integrações aqui no Brasil é muito bom, tá? Assim, no sentido de que está começando. Então, assim, nos Estados Unidos já é muito comum você ter integrações, APIs abertas, né? APIs, no caso, no sentido de essa comunicação entre softwares, né? Ser transparente, né? Então, hoje aqui no Brasil, esse movimento tem começado e a gente tem buscado protagonizar esse cenário. Então, para a gente, as integrações têm um papel fundamental. Porque, de novo, é através da integração e desse cálculo automático, dessas informações capturadas de forma automatizada, que a gente vai poupar tempo do gestor. Então, a integração em si, por exemplo, de abastecimentos, cara, o benefício que isso traz é inegável. Porque, de novo, você vai poupar seu tempo, em vez de você gastar um tempo planilhando informações para tirar a autonomia dos seus veículos, você vai ter essa informação de bate-pronto. No máximo, você vai precisar corrigir um odômetro ou outro para poder chegar no cálculo correto, né? Então, a mesma coisa relacionada à telemetria, né? Quando você integra sistemas diferentes de telemetria que você tem na sua frota, aí vamos lá, estamos falando de uma frota de mais de 50 veículos, mais de 100 talvez, você já começa a ter sistemas diferentes, né? Existe esse contexto. E aí, quando você centraliza essas informações, de novo, é o benefício que você tem na hora de tirar uma informação, na hora de ter ali, de fato, um mapa da sua frota, saber quantos veículos eu tenho, de quantos tipos, quais modelos, quais são os motoristas que dirigem quais veículos, enfim, todas essas informações para ficarem organizadas de fato, é necessário uma integração entre sistemas para que fique fluido, tá? Então, e em relação ao processo que você comentou de como fazer, né, usa um sistema tal e quero saber se a Inflit integra. Não, de fato, você vai ter que entrar em contato conosco, né, pelo site ou pelos nossos números de contato mesmo,
e a partir daí a gente faz uma análise desse parceiro, né? Porque, como eu disse, a gente integra com muitas soluções, mas como esse cenário está começando, muitas vezes os próprios parceiros não estão aptos ainda a fazerem a integração da melhor forma, né? Então, é nosso papel também, a gente está aqui para isso, ajudar esses parceiros e chegarmos num planejamento em conjunto para que possa ter ganha-ganhas, né, para todos os lados, tanto para o gestor de frota, quanto para a gente, quanto para o parceiro. Então, porque no final a informação transparente, né, e compartilhada entre todos é melhor para todo mundo, para o mercado evoluir como um todo, né? Então, esse processo ocorre dessa forma. Você comunica a gente avalia, a gente entra em contato com o parceiro, avalia como esse sistema está definido, como está modelado, a gente monta uma integração juntos, vai depender muito, né, de sistemas diferentes, inclusive a gente poderia citar aqui inúmeras formas de integração que poderiam ser feitas, mas no geral é um processo bem customizado, tá? Para um cliente que não tem, para um cliente que tem um sistema que a gente não tem integração ainda. Perfeito, gente. E, mais uma vez, o propósito de tudo isso que nós estamos trabalhando aqui, trazendo, é justamente trazer consciência da importância, seja de você usar um sistema de gestão de frota como o da Infleet ou qualquer outro. Por quê? Porque nós entendemos que, falando de um país que usa exclusivamente o modal rodoviário, né, quase que na sua integralidade, nós temos o sistema de transporte todo rodoviário, precisamos disso para reduzir os impactos ambientais, no fim das contas, redução de emissão de carbono, e isso passa pela eficiência operacional da frota, e o sistema de gestão de frota é muito importante para isso. E aí a gente falou sobre as verticais de módulo de combustível, módulo de manutenção, controle de multas, ranking de motoristas, todas essas funcionalidades que a Infleet tem. E se você não gostar da nossa cara, pode procurar outro, porque a gente quer realmente que você entre no mundo da tecnologia da gestão de frota. E gostaria de agradecer a presença aqui de vocês. Como falamos que tempo é um ativo super importante, para a gente não tomar mais o seu tempo, ficaremos por aqui. Muito obrigado pela presença, Lucas, mais uma vez. Muito obrigado, Vitor, pela presença. Valeu. E agradecimento especial para Marley, que está chegando aqui para ficar. Eu quero Marley todas as vezes aí com a gente agora, beleza? Show de bola. Fechou. Vamos estar aqui presente. E aí, para você, nosso ouvinte que está nos assistindo ou ouvindo, não deixe de se inscrever, de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário dizendo o que achou e o que é que você gostaria de ver aqui em próximos episódios, porque isso aqui é feito da gente para outras pessoas, ou seja, de gente para gente, e a gente tem esse compromisso aqui com o mercado, acima de tudo, de trazer informação de qualidade. Então, eu agradeço, muito obrigado e até o próximo episódio, pessoal.